Então, a nossa aula é sobre viga baldrame e eu vou passar os slides comentando um por um e depois eu abro o projeto para poder mostrar para vocês. Então, o que é a viga baldrame? É aquele elemento que pega a carga e joga ela no solo. Então, ela pode ser através descarregar o peso na sapata isolada, que é a sapata que não tem o pilar de arranque, que o pilar já é o pilar que já vai nascer direto, ou ela pode ter o pilar de arranque na sapata. Então, ela é isolada e ela com o pilar. A ideia principal da viga baldrame é pegar a carga que está vindo de cima e distribuir e chegar no solo, né? Então, a gente tem duas opções dessa viga baldrame. Ou ela é dentro da terra, ou ela é na parte superior. Ou a gente vai escavar para poder fazer, ou a gente vai fazer ela acima da terra. Então, a gente tem que também, quando ela está encostada na terra, fazer aquele concreto magrinho para poder não deixar ela em contato direto com a terra. Tem o baldrame e aqui a amarração, ó. Por isso que eu falei que tem que ter aqueles 30 centímetros ou 40, o que o projeto determinar, porque a ferragem tem que subir para essa aqui poder encaixar nela, porque senão a estrutura não se amarra, ela não se trava, né? Então, é essa que é a função dele aqui, ó. Então, a espera passa para essa parte aqui poder vir e encaixar certinho em cima dela. Então, a gente tem algumas situações, ó, eu separei algumas imagens para a gente visualizar, que é quando a gente faz o corte no solo, corta certinho, olha aqui como que esse solo ficou bem bacana, ele deve ser um solo com uma resistência maior, e aí é concretado e fica embutida dentro da terra. Aí você tem que fazer uma leve compactação. Nesse caso aqui, olha, nem sempre precisa de compactar, precisa de encher. Há alguns casos a gente vai ter que encher, porque nem sempre, às vezes, o terreno é reto. Às vezes ele faz um pouquinho assim, aqui eu coloco a viga, ela fica faceando com o terreno, mas aqui tá caído. Então, aqui a gente teria que encher e aqui não. Então, aqui, ó, é um exemplo que a gente teve que compactar. Então, olha, foi escavado, aqui tá impermeabilizado, eu acho que vocês já devem ter visto. É uma das formas que a gente tem de não deixar a umidade passar para a alvenaria, é fazendo essa impermeabilização em toda a estrutura que está no chão, que é o que está em contato direto com a terra, né? E a gente tem essa situação aqui, ó, que é o baldrame, que ele é feito todo externo. Ele tem que ser feita a forma para poder conseguir concretar. Aqui é um caso, por exemplo, olha, aqui dá até para ver a sapata. É um caso, por exemplo, que tem muita brita, muita terra. Então, a brita está sobre a terra para poder fazer aquele fundo que a gente conversou e não deixar ficar em contato direto com a terra. Aqui a gente já visualiza, antes de colocar a terra para fazer a compactação, depois que está desenformado. Então, olha, nesse caso aqui, ó, tem muita gente, por exemplo, que acha que não precisa fazer forma. Então, a gente teria que colocar, por exemplo, uma lona se você não tivesse que fazer a forma, porque o concreto não é interessante ele ficar direto em contato com a terra. Nesse caso aqui, a forma já não vai deixar, né? E aí, a impermeabilização é para não deixar essa umidade subir. Então, aqui a gente consegue visualizar, ó, essas duas situações aqui muito bem claras. E aí, onde que a viga baldrame vai estar? A viga baldrame vai fazer aquela amarração da estrutura. Kelly, mas como que faz essa amarração da estrutura? A viga baldrame ela tem a função de travar os pilares.
Então, geralmente, ela vai fazer o quadradinho aqui, ó, ou o retângulo, para poder travar toda a estrutura e ela ficar bem amarradinha. Por quê? Para na hora que a gente tiver uma força acontecendo nesse sentido, ela não abrir, o pilar não abrir e a casa não ceder. Então, a função da viga baldrame é estruturar tudo isso para poder deixar a obra estável, deixar toda a estrutura estável. Então, vai acontecer situações, por exemplo, que eu vou ter viga baldrame que não está diretamente no pilar, olha, que vai estar sob uma parede. Por quê? Porque o projeto estrutural vai determinar isso. Kelly, sou eu que determino? Não. O projeto vai determinar onde que tem que estar essa viga e por N possibilidades, entendeu? Então, o que a gente tem que entender é que essa viga baldrame, ela é uma viga que vai amarrar toda a estrutura. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho pilar, aqui eu tenho pilar, aqui eu tenho pilar, 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 pilar. Essa viga não está aqui amarrando diretamente no pilar. Provavelmente tem uma parede aqui, então vai receber um peso e aí o programa acaba que entre colocar aqui e colocar aqui, ele joga para onde tem a parede. Ah, mas eu não perco em questão de resistência? Não, porque a função dela é ligar essa nessa para ela poder não fazer essa barriga aqui, nem de um lado nem do outro. Entendeu? Então, ó, aqui também a gente tem outro caso. Aqui, por exemplo, ó, ela passou e amarrou nessa aqui e ficou uma ponta, olha, que não tem nada encostando aqui. Essa informação aqui é uma informação da escada que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, ó, é muito legal a gente ver que a gente tem viga tanto na horizontal quanto na vertical.